Olá pessoal, tudo beleza? Bom, espero que todos vocês continuem se cuidando, né? Porque a pandemia está ainda aí, infelizmente. Vacinação em ritmo bem lento, então nos resta ficar sempre atentos e tomando bastante cuidado, tá bom? Pessoal, hoje eu vou tratar então desse tema, como eu tinha avisado na última videoaula, sobre visão geral de administração de recursos humanos. Bom, então, primeiro, tá uma definição. Professor, essa é a melhor definição? Não, não necessariamente. É uma definição que atende bem, né? Mas a administração de recursos humanos ela é muito mais complexa. Então, a definição dela não seria possível uma definição completa, adequada, em poucas palavras, por conta da evolução desse conhecimento. Né? Nós estamos falando aí de estudos que, desde 1930, né? Então, desde a década de 30, vem evoluindo, né? E evoluindo rapidamente e em quantidade significativa, né? Quantidade e qualidade. Né? Então, essa definição que eu estou apresentando aqui para vocês, assim, ela é satisfatória para o nosso curso aqui, e ela também ajuda, né, a dar pelo menos uma definição mais sucinta, mas sem esgotar o todo, sem esgotar plenamente aquilo que a administração de recursos humanos representa, tá bom? Feita esse alerta, a administração de recursos humanos, então, a gente poderia aí definir, né, em pouquíssimas palavras. Bom, primeiro, é uma sub-área da administração. É muito importante lembrar que a administração é o todo. Né? A administração é o conhecimento maior. E aí, a administração ela será subdividida em partes, né? Aquele método analítico. Né? Eu subdivido em partes para poder entender o todo. Sempre lembrando que não basta, né, a subdivisão em partes. Depois você precisa entender como são as interrelações e as interações entre essas partes, tá bom? E quando eu subdivido a administração, então eu vou ter lá finanças, eu vou ter operações e produção, vou ter marketing e vou ter recursos humanos. Então, recursos humanos é uma sub-área da administração. E enquanto sub-área da administração, o que ela estuda? Então, ela vai estudar e vai desenvolver conceitos e métodos que estão relacionados às políticas e práticas da organização, na relação que essa organização estabelece com os trabalhadores. Então, isso é muito importante. O que a administração de recursos humanos faz? De certa forma, ela vai entender como se dá essa relação entre a organização, né, e os trabalhadores. Sempre lembrando que a organização é um conjunto de trabalhadores. Então, essas relações elas dizem respeito a relações que acontecem entre os trabalhadores e os representantes dos proprietários da organização. E esses representantes, de um modo geral, são aqueles que administram a organização. Então nós estamos falando aí dos gerentes, estamos falando dos diretores, do presidente de uma organização, enfim, daquele nível hierárquico que corresponde à parte da organização que tem como responsabilidade as decisões, tem como responsabilidade as diretrizes do trabalho que tem que ser desenvolvido, mas que não são os proprietários necessariamente. Né? Muitas vezes são também trabalhadores que representam os proprietários. Existem, óbvio, né, se a gente pegar desde os primórdios, os estudos vão falar muito da relação patrão-empregado, da relação entre o capitalista, né, o dono do negócio, e os trabalhadores, que são os detentores da força de trabalho. Mas no passar dos anos, as relações ficaram muito complexas e aí essa relação ela passou a ser indiretamente mediada por essa classe, né, de trabalhadores que assumem o papel de representantes do capital. E essa classe, ela é uma classe de dirigentes, então aí vai ter diversos nomes, tá? Então essas relações que se estudam em administração de recursos humanos, ela
Nos primórdios, ela dizia respeito a essa relação direta que existia entre os trabalhadores e os proprietários do capital, e depois ela passou a lidar com as relações entre os próprios trabalhadores, aqueles que representam, né, o capital, e aqueles que efetivamente são os representantes, vamos dizer assim, mais diretamente os representantes do trabalho. Tá? E por que, que eu estudo, desenvolvo conceitos a respeito, né, dessas relações, e a partir disso eu desenvolvo, né, políticas e práticas? Bom, porque eu quero proporcionar condições, aquelas condições que são necessárias para que as atividades elas sejam realizadas com eficiência, com eficácia e com efetividade. Então, tudo isso, né, toda essa preocupação diz respeito à realização das tarefas, das atividades, dos processos organizacionais, que vão ter aí inúmeros objetivos. Pode ser uma mercadoria que eu preciso entregar, né? Eu preciso fabricar celulares, né? Pode ser um serviço, e eu preciso, né? Por exemplo, um restaurante que oferece refeições. Então eu preciso efetivamente viabilizar o negócio, viabilizar a missão e a visão daquela organização. E aí, para eu viabilizar a entrega desse produto para a sociedade, para o consumidor, para o cliente, como vocês preferirem, porque aqui eu posso estar falando, por exemplo, de uma organização pública, então entregar um serviço para um cidadão, por exemplo, para que eu realize essas atividades, atendendo aí, né, esses indicadores que nós já falamos, né, de eficiência e eficácia. Eu não falei de efetividade, mas em momento oportuno eu vou falar. Eu preciso desenvolver políticas e práticas, né? Políticas e práticas que serão efetivamente realizadas, aplicadas ali no cotidiano da organização, a partir de conceitos e métodos que foram, né, desenvolvidos a partir de estudos, de pesquisas, que têm como objeto de estudo, de pesquisa, essas relações que os trabalhadores estabelecem entre si e com e entre, né, elas, a classe trabalhadora, né, os trabalhadores e o proprietário, tá bom? Bom, a área de administração de recursos humanos, a sub-área, né, ela por sua vez também vai se subdividir. Então, essa subdivisão ela vai mais ou menos dizer como vai ser aqui o encaminhamento das nossas próximas aulas, tá? Então, o que eu vou explicar aqui para vocês é uma visão geral, né? Por isso que a aula hoje, né, o tema é visão geral, para que vocês saibam o que nós vamos efetivamente ver até o final do componente curricular, né? Até o final do período letivo com esse componente curricular, a administração de pessoas. Então, nós vamos ver provisão de recursos humanos, nós vamos ver sistemas de RH, vamos ver remuneração de recursos humanos, vamos ver a manutenção do RH, vamos ver desenvolvimento de recursos humanos. Então, essas são as subdivisões da administração de recursos humanos, e cada uma delas nós não vamos ver tudo, é óbvio, mas veremos alguns aspectos, principalmente aqueles mais operacionais, que podem ser cobrados, né, de um profissional que tem como formação, né, a formação técnica em administração, e que, de algum modo, contribui com algumas dessas atividades aqui. Tá? E, rapidamente, a provisão de recursos humanos ela vai envolver o quê? Ela vai envolver processos de recrutamento, processo seletivo, né, de seleção dos trabalhadores. Como que eu recruto e como que eu seleciono trabalhadores. De certa forma, também ela vai lidar com o problema de captar talentos, porque eu preciso hoje, cada vez mais, não só apenas de um trabalhador, mas eu preciso de um trabalhador que seja competente, que ele de fato me ofereça talentos que vão atender, né, às minhas exigências organizacionais. Tá? E também aqui a gente fala, né, quando a gente fala de provisão de recursos humanos, a gente fala, óbvio, né, se nós estamos contratando, se nós estamos recrutando, selecionando pessoas, é para contratá-las. Né? Então, nós também temos que falar de contratação e da socialização, da introdução desse trabalhador no ambiente de trabalho. Como é que ele, né, é inserido na organização, de modo que ele se sinta ambientado. É óbvio que essa ambientação ela não é rápida, mas ela também não é espontânea.
ela precisa ser mediada. Então, existe um momento da contratação, que normalmente é um momento mais burocrático, e um momento da socialização, que é aquele momento que você integra o novo trabalhador ao ambiente de trabalho. Vai conhecer as pessoas com quem ele vai trabalhar, as chefias, as equipes e etc. Sistemas de RH, como o nome já sugere, desculpa, ele vai dizer e diz respeito, né, àquelas atividades de recursos humanos que fazem fluir os processos, fazem fluir informações. Tá? Então, esse fluxo de informações, esse fluxo de tarefas, né, de trabalho, nós vamos denominar aí como elementos integrantes dessa parte de sistemas de RH, que vão envolver a modelagem do trabalho, como que o trabalho tem que ser realizado, por quem tem que ser realizado, assim, algumas informações que definem como funciona, né, a distribuição do trabalho e como devem ser ocupadas esses espaços. Né? Diz respeito à avaliação de desempenho, né, e aí é óbvio, né, vai ter uma relação muito próxima com a eficiência e com a eficácia, indicadores que nós já estudamos, e as soluções tecnológicas, que a gente costuma chamar de sistemas, né, principalmente sistemas de informação, mas não só sistemas de informações, enfim, as soluções tecnológicas que apoiam, que dão suporte às atividades de recursos humanos. Tá bom? Dando continuidade, né, à explicação daquelas subdivisões de administração de recursos humanos, nós temos a parte de remuneração de RH, que aí envolve todos os esforços organizacionais que dizem respeito ao reconhecimento e à recompensa do trabalhador. Né? Quando a gente fala de reconhecimento, aqui é um aspecto mais abstrato. É óbvio, lá mais para frente eu vou explicar isso, tá? Mas ele envolve aspectos mais abstratos. Né? Então, por exemplo, aplausos. Né? Os aplausos é uma forma de você reconhecer o talento de um artista, né? E você pode fazer a mesma coisa com um trabalhador, né? Eu até acho que já dei esse exemplo, né? Você reúne lá os vendedores no salão de vendas, né? Chama o vendedor que teve destaque por algum motivo, né? E anuncia para todo mundo, né, que aquele vendedor ele é uma referência, ele é um bom exemplo de atuação. E aí ao final, né, pede uma salva de palmas. E as pessoas aplaudem e tal. É um reconhecimento. Tá? E existe a recompensa, que necessariamente, a recompensa necessariamente envolve alguma vantagem econômica. Tá? E aí, essas vantagens econômicas elas vão se expressar na forma de um salário. Sim, nós vamos falar de salário. Né? Existe, inclusive, aquela questão toda dos cálculos trabalhistas. Envolve benefícios e envolve incentivos. Os benefícios, de um modo geral, são serviços que complementam o salário e que acabam trazendo algumas vantagens para o trabalhador que, se ele recebesse na forma financeira, né, talvez ele não obtivesse as mesmas vantagens que na forma de serviços. E incentivos, que costumam ser normalmente premiações que servem para como referência, né, para o estabelecimento de desafios. Né? E todos os programas, e aí na remuneração de RH também cabe todos os programas que se preocupam em reter os talentos. Programas de retenção de talentos hoje cada vez mais necessário, principalmente quando eu tenho trabalhadores extremamente competentes, né, muito competentes. E eu não quero que eles deixem de trabalhar na minha organização, né, e vão, por exemplo, trabalhar no meu concorrente. Então, como isso não é desejável, então eu tenho que trabalhar a retenção de talentos e no pacote, né, da remuneração de RH, normalmente nós conseguimos incluir uma série de ações organizacionais que vão reter esse talento. Tá? E manutenção de RH também é um aspecto muito relacionado a essa retenção de talentos, mas com uma preocupação um pouco menos individual, né? Porque quando a gente fala de salário, de benefícios, de incentivos, de certa forma a gente está preocupado, a gente está numa perspectiva do trabalhador enquanto indivíduo. Mas eu também tenho que olhar o trabalhador de uma forma mais coletiva, né, o todo. E aí isso envolve as relações que eu estabeleço com os trabalhadores.
Relações disciplinares, sim, eu preciso falar de disciplina, de regras, de normas que todos precisam respeitar. Eu preciso falar, por exemplo, né, eu coloquei aí das relações sindicais, né, e também aquelas relacionadas à questão da higiene, da saúde, saúde ocupacional, né, e da segurança do trabalho, tá? E essas ações todas acabam, né, a gente chama de manutenção, por quê? Porque todas elas vão garantir que as pessoas que trabalham ali para mim, elas estarão amparadas, né, e vivendo condições que são satisfatórias, não só do ponto de vista do indivíduo, mas do coletivo, do todo. E aí, a última subdivisão, o desenvolvimento de recursos humanos, que envolve treinamento, que envolve o desenvolvimento dos trabalhadores. Então aqui a gente vai falar muito de capacitação, nós vamos falar de formação, né, de desenvolvimento de cursos, e é por isso que acaba que não, né, inevitavelmente nós temos que falar um pouquinho de educação corporativa, né, e do próprio desenvolvimento de uma carreira, porque a organização ela pode sim contribuir nesse desenvolvimento do trabalhador, ela pode contribuir com a construção de uma carreira. Não só, né, mas é uma parte importante aqui na parte de desenvolvimento de recursos humanos, tá bom? Bom, pessoal, então essa é a visão que nós temos aí do todo, né? São essas as partes, essas subdivisões que nós vamos estudar. Eu fui falando um pouquinho, né, bem rapidamente de cada uma delas, para vocês mais ou menos terem ideia de qual vai ser o fluxo então da apresentação das coisas que nós vamos ver daqui para frente. E, né, como eu comecei apresentando provisão de recursos humanos, então o nosso próximo tema será recrutamento, vamos falar de recrutamento. E aqui já dando o spoiler, no recrutamento eu vou dar uma ênfase maior para a parte de currículo. O que nós vamos ver de currículo? Como faz um currículo, né, como elaborar, como redigir um currículo e como analisar um currículo. São tarefas muito importantes que qualquer técnico de administração precisa estar bem preparado, tá bom? Então fica aí a dica, nossa próxima videoaula, vou tratar desse assunto e certamente isso vai contribuir aí para a atuação profissional de vocês no futuro, para aqueles que atuarem, né, na área de recursos humanos enquanto técnicos em administração, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por estar acompanhando aí as videoaulas, obrigado pelas interações, né? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder as dúvidas, os fóruns, mas a gente está aí juntos, né? Nessa meio a essa pandemia toda e com certeza aos pouquinhos nós vamos atingindo os nossos objetivos, né? O meu de tentar aí orientar vocês na construção do conhecimento em torno da administração de pessoas, né? Vocês de entender esse novo mundo, né, que impacta a vida de todos vocês, independentemente de vocês atuarem em administração, porque todos nós trabalhamos, né, seja lá como que for. E nesse trabalho você vai estabelecer relações com as organizações, com outras pessoas, com outras empresas, e aí entender, então, a administração de recursos humanos. Então, essas aulas aqui do componente curricular da administração de pessoas, elas certamente serão necessárias, elas não são só úteis, elas serão necessárias para o futuro profissional de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado. E tendo dúvidas, por favor, né, continue escrevendo no fórum de dúvidas, eu vou respondendo aí à medida do possível, tá? Espero que eu zere tudo essa semana. E estejam atentos às orientações de atividades que vão sendo propostas, tá bom? Provavelmente terá uma atividade simples para esse tema, né, que nós estamos trabalhando aqui, a visão geral de ARH, mas ainda essa semana eu já vou apresentar recrutamento, então provavelmente já teremos mais uma atividade, tá? Então deve ter aí duas atividades, uma mais simples para essa aula de hoje, para videoaula, né? Para essa videoaula que vocês estão assistindo hoje não, né? Dessa videoaula, e uma outra já mais direcionada e um pouco, vamos dizer assim, mais robusta, tratando do recrutamento, principalmente porque, como eu expliquei para vocês, essa é uma atividade que certamente será exigida, né, pelas empresas que contratarem vocês no futuro. Pessoal, então é isso, tá certo? Essa é a videoaula
desse tema. Muito obrigado e até a próxima. Continue se cuidando. Um abraço.